Olá pessoal, aqui é a Rutiele do canal do Cálculo e na aula de hoje falaremos sobre equações diferenciais ordinárias, lineares e homogêneas de segunda ordem. Focaremos nas soluções fundamentais, no princípio da superposição, no Wronskiano e na dependência linear. Vamos aprender? Continuando aqui com o nosso estudo de equações diferenciais lineares de segunda ordem, que é uma equação que possa ser escrita neste formato, lembrando que a minha solução aqui dessa equação diferencial é uma função φ, que depende apenas de t, que é a variável independente, e y, então, é a variável dependente. Nessa aula, nós vamos falar sobre o princípio da superposição, sobre as soluções fundamentais, sobre o Wronskiano e a dependência linear. Será o tópico dessa aula. Os tópicos, né, no caso. Então, gente, vamos começar aqui com um teorema, que é o princípio da superposição. O que que ele diz? Se eu tenho duas soluções da EDO, que é a EDO homogênea, tá? Que nesse caso aqui é igual a zero, tá? Eu coloquei o g de t igual a zero. Essa aqui é a equação diferencial homogênea de segunda ordem, que é quando a função g é zero. Então, gente, essa equação homogênea, se eu tenho duas soluções, esse teorema, que é conhecido como princípio da superposição, ele garante que qualquer combinação linear dessas duas soluções também é uma solução para quaisquer valores de C1 e C2, tá? Então, se eu tenho duas soluções, eu consigo gerar mais infinitas soluções com as combinações lineares. Lembrando que eu estou falando da equação homogênea. Esse aqui é conhecido como princípio da superposição. A prova desse princípio é super simples. Você chama uma função φ, que é C1 e y mais C2, y2, né? A combinação linear de y1 e y2. Nós vamos mostrar que essa combinação é solução de 1. O que eu faço, então? Eu vou derivar isso duas vezes. Vou aplicar, derivo uma, derivo duas e aplico na equação, ó. Φ, duas linhas, mais P de T, φ' mais Q de T, φ. Substituo, faço continha, né? Coloco em evidência coisinhas aqui. E chego aqui. Quando eu chego aqui, eu sei que y1 é solução. Então, essa parte aqui, ó, dá zero, porque y1 é solução. y2 é solução, então, essa parte aqui também é zero. E aí, eu chego em zero. Lembrando, então, que eu substituí a função φ e deu zero. Logo, é solução, tá? É bem simples a prova do princípio da superposição. Agora, nós queremos saber se podemos encontrar constantes C1 e C2 que resolva o seguinte PVI. Então, eu já vi que combinações lineares de quaisquer duas soluções é solução. Mas eu quero encontrar quando que eu consigo encontrar C1 e C2 constantes de tal forma que esse PVI aqui, olha, seja resolvível. Lembrando, então, nós vimos que isso daqui, que é a combinação linear de duas soluções, é também solução da EDO, tá? Se também é solução da EDO, gente, então eu vou fazer y de t0, que é o y0, é y1 de t0 e y2 de t0. Derivando aqui, ó, que isso aqui é constante, derivando. Então, eu tenho isso daqui. É possível encontrar C1 e C2 que satisfaça esse problema? Eu quero saber se isso é possível. Então, eu tô aqui, ó. Então, vamos ver como que eu continuo esse processo. Repare que esse sisteminha que tá aqui, gente, ele pode ser escrito da forma matricial, olha. Y, Y', Y'. C1 e C2 é o que eu quero saber se existe, então, é minha matriz dos coeficientes, matriz das incógnitas e matriz dos termos independentes. Lembrando que esse sistema aqui é um sistema, então, linear da forma AX é igual a B. Essa aqui é a matriz X, que é a matriz das incógnitas. Eu quero descobrir se existe esse C1 e esse C2. E aí, a gente volta lá da geometria analítica e a gente lembra
se o determinante dessa matriz aqui, que é a matriz A, for diferente de zero, o sistema AX igual a B possui única solução. Então, esse aqui é o nosso critério para saber se esse sistema tem solução, ou seja, se existe único C1 e C2 que resolva o PVI dado. Esse determinante aqui, gente, o determinante dessa matriz A, ele é conhecido como determinante wronskiano, tá? Que é o determinante. Lembrando que det de uma matriz eu posso colocar como um módulo assim da matriz, que significa a mesma coisa. Uma nota histórica que eu achei interessante colocar é que o Joseph Maria Roné Wronski viveu nessa época. Ele nasceu na Polônia, mas ele viveu na França a maior parte da vida dele. Ele era talentoso, porém perturbado. Ele teve a vida marcada por calorosas disputas com pessoas e instituições. Essa nota histórica foi retirada do livro do Boyce de Prima de Equações Diferenciais, sexta edição, na página 92, tá? E aí, gente, continuando aqui após a nossa nota histórica, então eu tenho o sistema AX igual a B, que é esse sistema aqui, e aí eu quero resolver esse sistema. Eu já supus que o determinante de A é diferente de zero, porque eu vou usar a regra de Cramer, e ela tem isso daqui como hipótese. Determinante daqui é diferente de zero, que exatamente, então, é o wronskiano diferente de zero. Tá vendo? O wronskiano das funções y1 e y2, que são soluções aplicadas no ponto T0. Então, como que é a regra de Cramer? Relembrando como que ela é, eu vou pegar sempre aqui, ó, dividindo pelo determinante de A. Então, C1, que é a primeira variável, vai ser o quê? Eu pego a primeira coluna aqui e troco pela matriz B. Coloco a matriz B, mantenho a segunda coluna e divido pelo determinante de A. Calculo esse determinante aqui, que é simples, né? Tá aqui. O C2, que é a segunda incógnita, usando a regra de Cramer, eu mantenho a primeira coluna e a segunda coluna aqui eu troco pela matriz a matriz B. Divido pelo wronskiano, que é a mesma coisa disso aqui. Obtenho isso, tá? Então, gente, se o wronskiano for diferente de zero, eu consigo sim encontrar C1 e C2, que são as constantes apropriadas. E eu sei até quem que é C1 e C2 por essa fórmula aqui, né? Que é a regra de Cramer. O teorema 2, ele vai falar o seguinte pra gente, olha. Suponhamos que y1 e y2 sejam soluções dessa equação diferencial homogênea, onde o g é zero. E que o wronskiano não seja nulo no ponto T0, ou seja, esse determinante daquela matriz A, que é esse próprio wronskiano, é diferente de zero, ou seja, não nulo, nesse valor inicial, onde se fixam as seguintes condições iniciais. Y de T0 é um Y0, y' de um T0 é y' de zero. Então, com essas condições, que o wronskiano não seja nulo, há uma escolha das constantes C1 e C2 para a qual essa solução, que é a combinação linear de y1 e y2, satisfaz o PVI dado, tá? E o teorema 3, ele já vai falar o seguinte pra gente. O que é o conjunto fundamental de soluções? Olha o que ele diz. Eu tenho duas soluções para essa equação homogênea. Se houver um ponto T0 tal que o wronskiano é diferente de zero, então a família de soluções, tá vendo? A combinação linear das duas que eu já tinha, com coeficientes arbitrários C1 e C2, inclui toda a solução da EDO. O que está falando aqui, gente? Que se eu tenho duas soluções distintas, né, y1 e y2, e tiver um ponto T0 em que o wronskiano de y1 e y2 em T0 é diferente de zero, então essa família aqui é a solução geral, tá? Se o wronskiano for diferente de zero, isso aqui vai constituir
todas as soluções da EDO, que a gente chama isso de conjunto fundamental de soluções. Todas as soluções terão esse formato aqui. Vamos dar um exemplo. Mostre que essa função y1 e essa função y2 formam um conjunto fundamental de soluções para essa EDO aqui, onde o t é maior que zero. Wronskiano aqui vai ser quem, ó? A função 1, a função 2. Função 1, função 2, y1, y2. Deriva, ó, deriva, deriva. Calcula o determinante. Quando a gente calcula esse determinante, a gente acha isso aqui, ó. Isso daqui, gente, é uma função diferente de zero, porque o único valor que anularia aqui seria o t igual a zero. Na verdade, nem, o t igual a zero nem pode, porque é menos aqui, né? Seria o t no denominador. Se o t for positivo, isso aqui é diferente de zero, tá? Na verdade, isso aqui nunca vai ser zero. Mas se o t é positivo, é porque tem uma raiz, tá vendo? Elevado a meio, tem uma raiz aqui. Então, o t tem que ser positivo mesmo. Olha, Wronskiano das duas funções que deu, né? Que deu aqui, diferente de zero. O teorema garante, então, que as duas soluções constituem um conjunto fundamental de soluções. E que a solução geral dessa EDO, ela tem esse formato, olha. Constante vezes a primeira solução, mais constante vezes a segunda solução, y1 e y2. Ou seja, a solução geral é a combinação linear das duas que a gente tinha, porque o Wronskiano delas deu diferente de zero. Um corolário disso, muito utilizado para... Na verdade, é um corolário que diz o seguinte: a EDO homogênea, onde P e Q são funções contínuas em um intervalo I aberto, seja um valor T0 nesse intervalo de continuidade, e sejam duas soluções da EDO, onde estão fixas as condições iniciais. Y1 de T0 é 1, Y1' de T0 é 0, Y2 de T0 é 0 e Y2' de T0 é 1. Então, com certeza, olha o que o corolário garante. Essas duas funções constituem um conjunto fundamental de soluções. E olha como que é simples, olha. Y1 de T0 é 1, Y2 de T0 é 0. Eu coloquei no Wronskiano, ó, 1 e 0. As derivadas 0 e 1, 0 e 1. Determinante disso é 1. 1 é sempre diferente de 0. Logo, é verdade o que o corolário. Facilmente demonstrável, né? É consequência do teorema anterior. E aí, por último, nós vamos falar de dependência linear e o Wronskiano. Então, o que significa, gente, duas funções serem linearmente dependentes? Duas funções, elas vão ser, duas funções f e g, são linearmente dependentes no intervalo se existirem duas constantes que não podem ser ambas nulas, tais que K1, F1, K2, F2 igual a 0, tá? Então, se eu tenho, eu monto essa equação aqui e a solução dela, uma dessas constantes aqui, tem que ser diferente de 0, tá? Porque as duas não podem ser nulas para resolver isso aqui. Lembrando que isso é para todo t no intervalo I. Exatamente igual à dependência de vetores, viu? Dependência linear. As funções, então, elas vão ser LI, as funções f e g, né? As funções... Aqui, nesse caso, eu coloquei f e g, mas é f1 e f2, tá? Então, na verdade, é f1 e f2. Corrigir. Coloquei f1 e f2. Então, duas funções f1 e f2 são LD se essa equação aqui é resolvida, uma das duas constantes é diferente de 0, ou as duas, né? Não faz diferença. E as funções f1 e f2 são linearmente independentes se elas não forem LD, tá? E o que significa falar que não é LD? Eu monto essa equação e concluo que K1 e K2 são nulos. Então, a única solução aqui é K1 e K2 igual a 0. E o teorema, gente, ele fala o seguinte, ó, se f e g forem deriváveis em I, e esse I é o intervalo aberto, e se o Wronskiano de f e g em um ponto T0 de I
é diferente de zero, então F e G são LI sobre todo o intervalo I, tá? Analogamente a esse teorema que eu acabei de enunciar, se F e G forem linearmente dependentes, implica que o Wronskiano é igual a zero para todo T de I, tá? Então, a definição de... para a gente ver se a função é LI, as duas funções constituem um conjunto LI, basta olhar o Wronskiano das duas. E aí, gente, vem o teorema de Abel. O que o teorema de Abel diz? Se eu tenho duas soluções da EDO homogênea, onde P e Q são contínuas, P e Q são funções contínuas em um intervalo I aberto, então o Wronskiano dessas duas funções pode ser calculado como sendo uma constante vezes E elevado a menos a integral da função P de T dt, onde C vai depender de Y1 e Y2, mas não depende de T, tá? Além disso, o Wronskiano dessas duas funções ou é nulo para todo T, nesse caso é porque essa constante aqui é zero, ou nunca é nulo em I, no caso essa constante aqui é diferente de zero, porque é exponencial aqui nunca é zero, né? A demonstração do teorema de Abel tá no livro do Boyce de Prima, tá? Tem uma prova lá, eu não vou fazer. Então, isso aqui é uma fórmula para calcular o Wronskiano. Se eu tenho, tá vendo? Quando eu não preciso saber para calcular o Wronskiano, eu não preciso saber quem são as duas soluções. Basta olhar a função P, e aí eu aplico nessa fórmula. Tá vendo? Isso aqui é muito interessante para a gente querer saber se tem solução, se o PVI tem solução única, a gente já olha se o Wronskiano é diferente de zero, mesmo sem saber quem é as duas soluções. E é bem importante exatamente para saber se as funções são LI, né? Porque o Wronskiano fala isso, de linearmente dependente e linearmente independente. Por último, aqui vamos ao último teorema, que ele fala o seguinte: se eu tenho duas soluções da equação homogênea, onde P e Q são contínuos em um intervalo aberto, então Y1 e Y2 são LD em I, se e somente se o Wronskiano for nulo, tá? O Wronskiano de Y1 e Y2. Para todo T em I, então ele tem que ser nulo para todo T em I. E as duas soluções são LI, se e somente se o Wronskiano nunca for nulo em I. Então, ele nunca pode ser nulo em I. E aí, gostou da aula? Se gostou, deixe seu feedback aqui nos comentários, curta esse vídeo, se inscreva no canal, curta a página do canal no Facebook e no Instagram. E até a próxima! Tchau!